Um milagre aconteceu. O Brooklyn Nets venceu. O Golden State Warriors, espetacular, é o subestimado Golden State Warriors, que ninguém espera muita coisa, ainda meio remendado. Venceu do Oklahoma City Thunder, hoje uma das melhores equipes da NBA, junto com o Cleveland Cavaliers, as melhores campanhas. E o New York Knicks embalou, venceu mais uma. Vou comentar sobre esses e todos os outros jogos que tiveram ontem, nessa quarta-feira, dia 29 de janeiro, na NBA, nesse vídeo. Vamos lá, e a gente já vai começar direto na vitória do Brooklyn Nets. Venceu? Venceu, mas aí a gente já destaca o seguinte: contra o Charlotte, e contra o Charlotte sem o Lamelo, que saiu machucado no último jogo. Só assim pro Brooklyn vencer. Mas venceu, esse é o fato, tá bom? Fazia tempo que isso não acontecia, né? Uma vitória do Brooklyn Nets, mas ela chegou. Então a gente vai começar a partir desse jogo e passa por todos os outros que tiveram ontem até chegar no último, que foi a vitória justamente do Warriors contra o OKC. Beleza? Começando primeiro pelo Charlotte, o principal pontuador foi o Miles Bridges, fez um duplo-duplo com 23 pontos e 13 rebotes. Fora isso, dos titulares, só o Micic passou dos 10 pontos. O Okoudi já como titular nessa rotação inicial do Charlotte, ele que chegou recentemente do Phoenix, que passou dos 10 pontos, vindo do banco só o Diabaté. No lado do Brooklyn, o principal pontuador foi o Keon Johnson, com 18 pontos, mas 0 de 7 nas bolas triplas, é bizarro. Essa aqui é uma das principais características dele. Passaram dos 10 pontos ainda o Jalen Wilson, aliás, o Zaire Williams e o Claxton. Vindo do banco, dois caras passando dos 10 pontos. O Evis Bonk, é difícil falar o nome desse cara. E o Ben Simmons com 10 pontinhos também contribuindo vindo do banco. Isso que foi um Brooklyn ainda remandado, né? Olha isso, o D'Angelo Russell 6 pontos, cara. Até pegou 7 rebotes bem acima da média dele e 7 assistências, que é o que se espera dele. Mas 6 pontos pro D'Angelo Russell, que pode ser talvez o principal pontuador desse time, quando não tiver nem o Ken Thomas, nem o Ken Johnson, é muito pouco. Mesmo assim, o Brooklyn venceu, com o D'Angelo Russell fazendo 6 pontos. Mas eu acho que isso daí fala muito mais do Charlotte sem o Lamelo. Até sem o Brandon Miller, mas principalmente sem o Lamelo, que é um time que não tem a menor condição de ser competitivo. Sem o Lamelo, ainda mais sem o Brandon Miller também. Com isso, vitória do Brooklyn Nets. Indiana Pacers venceu do Detroit, tá bom? O Indiana que melhorou bastante recentemente e é um Detroit que faz uma boa campanha em relação ao que se espera. E aqui, cara, uma coisa surpreendente, tanto o Pascal Siakam quanto o Haliburton passando dos 30 pontos. O Haliburton, jogaço dele, 30 pontos, 7 rebotes bem acima da média dele e 8 assistências, que é o que a gente mais espera dele, são justamente essas assistências. Miles Turner também, 24 pontos, o Shepard também passou da linha dos 10 pontos. O Naismith, que foi bem abaixo, 32 minutos e não fez absolutamente nada. Só correu de um lado para o outro. Mas o Naismith bem abaixo, de qualquer forma. Essa atuação de Pascal Siakam, Haliburton e até o Miles Turner, colocando junto, dá quase 100 pontos, cara. Só entre os três. Então, espetacular a atuação desse trio. Dá mais de 90 pontos isso daí. Dá 91, se eu não me engano. E ainda vieram no banco, passando dos 10 pontos, o TJ McConnell contribuindo com 14 pontos, tá bom? Mas esse trio principal, muito destaque para Pascal Siakam, Haliburton e Miles Turner. No lado do Detroit, o Cunningham até passou dos 30 pontos, né? Fez 32, 9 assistências também. Tobias Harris, 19 pontinhos. O Jalen Duran, duplo-duplo, com 14 pontos e 10 rebotes. E o Malik Beasley, com 6 bolas triplas, que é a principal característica dele, fez 20 pontinhos. Mas o Tim Hardaway, apenas 3 pontos. Alçar Thompson só pegou 3 rebotes, né? Até fez 10 pontos, mas só 3 rebotes. Enfim, o Detroit não fez um jogo horrível, tá bom? Mas é porque realmente esse trio aqui foi muito bem. Pascal Siakam, Haliburton e Miles Turner, tá bom? Quase todos os pontos do Miles Turner a partir de lances livres, inclusive. Quase todos não, mas metade praticamente. Com essa vitória do Indiana Pacers. Wizards atropelados em casa, a gente já tá acostumado com isso. 6 vitórias, 40 derrotas. Que campanha. Perdeu pro Toronto. Olhando o primeiro lado do Wizards, tá bom? O Kyle Kuzma, principal pontuador com 19 pontos. Caraca, olha o Jordan Poole, cara. Meu Deus. 3 pontinhos, 1 de 9 nos arremessos. Aí o Jordan Poole não se ajuda. Valanciunas, 11 rebotes. Bilal Coulibaly, 8 pontos, mas só 2 rebotes também. O Kishal George, 10 pontinhos. Só dois caras chegaram em 10 pontos dos titulares e só o irmão do Champagne, que passou dos 10 pontos também, né? O Julian Champagne. Esse daqui é o Justin Champagne, aliás, né? Esse é o Justin. O original, né? O do Spurs, que é o Julian.
tá bom? Então só 3 caras passaram dos 10 pontos, aí é difícil também. E o Jordan Poole, que é o principal nome do time, fez 3 pontos, entendeu? Do lado do Toronto, Scott Barnes, 24 pontos. Ninguém se destacou muito nesse jogo, só o Scott Barnes passou dos 20 pontos. O Poeltl, 12 pontos, o Agbaji, 12, o R.J. Barrett, 11. O R.J. é baixo, né, no quesito de pontos dele. Devin Mitchell, 10 também. O Grady Dick dessa vez não jogou, né, jogou o Agbaji. Mesmo assim, o Toronto venceu e vindo do banco, 3 caras fazendo 10 pontos. O Robinson, o Sheed e o Bruce Brown contribuindo bastante, tá bom? Mas o principal destaque para essa derrota aqui do Wizards e vitória do Toronto é o Jordan Poole, muito abaixo. Cleveland venceu 126-106 contra o Miami Heat. Olhando o primeiro lado do Miami, Tyler Hero, o principal pontuador do time, junto com o Terry Rozier, que veio muito bem do banco com 22 pontos cada um, tá bom? O Adebayo fez 21 pontos e 9 rebotes, Duncan Robinson 13 pontinhos, o Highsmith fez 12. Dessa vez o Key Ware, que ficou bem abaixo, apenas 5. Ele vem entrando muito bem, às vezes até como titular recentemente, né? Mas fez um jogo bem abaixo dessa vez. O Terry Rozier é o grande destaque vindo do banco, fez um grande jogo, tá bom? 22 pontos. O Nikola Jovic também contribuindo bastante com 11 pontinhos. Mas o Jaime Hackers não fez um único ponto, o Larson também não. Enfim, mas eu acho que o principal destaque aqui é o Ware, dessa vez abaixo. No lado de Cleveland, Donovan Mitchell 34 pontos, com 5 bolas triplas. O Mobley, né, com duplo-duplo, 22 pontos e 15 rebotes. O Jarrett Allen a mesma coisa, 12 pontos e 10 rebotes. Nem precisou do Garland, e mesmo assim venceram. O Ty Jerome muito bem vindo do banco com 20 pontos, o Niang também com 15. Só entre eles 35 pontos que contribuíram muito para a vitória de Cleveland. Depois, mais uma vitória do Philadelphia, tinha vencido do Lakers e agora vence do Sacramento. 2 jogos dificílimos. 2 jogos que venceu sem o Embiid, coisa que quase sempre é assim. E sem Paul George de novo, e de novo venceu. Então é o Philadelphia que, depositando todas as suas expectativas no Tyrese Maxey, vem conseguindo resultados. 30 pontos pro Maxey, Kelly Oubre 15 e Eric Gordon 14. O Canute e o Kyle Lowry contribuíram com mais de 10 pontos cada um também. Tá? Mas o principal destaque, de novo, Tyrese Maxey. No lado de Sacramento, Malik Monk, principal pontuador com 21 pontos, DeRozan 19, De'Aaron Fox 19, o Sabonis apenas 13, mas fez um triplo-duplo. É porque ele arremessou muito pouco, né? Só 6 arremessos. Mas 13 pontos, 14 rebotes e 11 assistências. Jogou mais de 40 minutos, tanto ele quanto o Malik Monk. O Keegan Murray não matou nenhuma de 3, fez 17 pontos, mas 0 de 5 nas bolas triplas. E acho que aqui é o principal ponto. No banco ninguém chegou em 10 pontos, né? Então, a partir daí, vitória do Philadelphia. Vitória do Boston também, 122-100 contra o Chicago Bulls. Beleza. Olhando o primeiro lado do Boston, principal pontuador, Porzingis. Olha isso, cara. 34 pontos, 8 de 14 nas bolas triplas, cara. O Porzingis tem 3 metros de altura. Ele é bizarramente alto. E mesmo assim tem uma bola tripla espetacular. Acho que o cara que mais se assemelha com o estilo do Wembanyama, que é o cara do momento, é o Porzingis, que é um cara altão, parece desengonçado, magrelão. Tem essa bola indo pro garrafão, mas a bola tripla também é muito boa. Acho que na NBA o cara que mais se assemelha com o Wembanyama é o Porzingis, tá bom? E os dois, lógico, muito bons, tá bom? O Jaylen Brown 28 pontos também, o Derrick White 22, precisava de um jogo bom, não vem de bons jogos. E o Tatum apenas 16, né? Fez um jogo discreto. Holiday apenas 6 também, o Pritchard chegou em 10. Grande destaque o Porzingis, com certeza. No lado do Chicago, não teve o Zach LaVine, o principal pontuador do time. Fez falta. Kobe White apenas 16, o Dosumo 12, o Josh Giddey... Nossa, que foi um atropelo, cara. O Vucevic não passou dos 6 pontos também. Vindo do banco, o Buzeus e o Patrick Williams contribuíram bastante. O Smith também pegou 11 rebotes. Mas fez falta os pontos do Zach LaVine, com isso vitória do Boston Celtics, com um grande jogo do Porzingis. Mais uma vitória do Knicks, dessa vez contra o Denver. O Knicks faz uma grande campanha, muito se baseando em Karl Anthony Towns e Jalen Brunson. Jalen Brunson 30 pontos e 15 assistências. Anunoby 23 pontos. Josh Hart 15 pontos. Karl Anthony Towns duplo-duplo com 14 pontos e 10 rebotes. Michael Bridges dessa vez apenas 13. No último jogo foi o principal pontuador do Knicks. McBride 12. No lado do Denver, Jamal Murray 33. O Jokic abaixo. O Jokic fez um jogo ruim. Vale destacar aqui o Karl Anthony Towns, né? Marcando ele muito bem. 17 pontinhos só 6 rebotes, 6 assistências, 6 de 15. Né? Nos arremessos, o Jokic fez um jogo ruim, amassado pelo Karl Anthony Towns.
O Gordon, 15 pontinhos, dessa vez como titular. O Christian Brown veio do banco dessa vez. Injustiçado o Christian Brown. Ele vinha fazendo jogos com mais de 20 pontos. Tá bom? O Gordon pegou a vaga por causa do nome. Tá bom? Porque o Christian Brown, por rendimento, não merecia sair do time. Fosse para tirar alguém, tirava o Michael Porter. Mas aí você perderia um cara que é um dos principais arremessadores de 3 pontos do time, né? Westbrook, 14 pontos, 14 rebotes também. O Christian Brown passou dos 10 pontos. De novo, o injustiçado Christian Brown não merecia perder essa vaga. Pelicans, venceu. Venceu nada, perdeu. Vitória do Dallas, 137 a 136. Olhando o primeiro lado do Pelicans, 4 caras passando dos 20 pontos. Só entre eles mais de 100 pontos, né? Trey Murphy, 32. O Zion Williamson, 29. O DeJounte Murray, 27. O CJ McCollum, 23. O Missy, né? Não fez nenhum. Aqui que pesa, né? E o Brandon Boston, 12. O Alvarado, 11. Cara, pontuações muito interessantes. É porque realmente o Dallas também fez uma pontuação espetacular. 4 caras também passando dos 20 pontos. Um jogo com vários caras tendo bastante destaque. Kyrie Irving, 25 pontos e 9 rebotes. Caraca, um número de rebotes bem alto pelo padrão dele. PJ Washington, duplo-duplo, com 25 pontos e 14 rebotes, além de 8 assistências. O principal assistente do time foi o PJ. Mais até do que o de Wind, né, que é a principal característica dele. Gafford, 22 e 12 rebotes, converteu todos os arremessos. O Gafford, espetacular. Klay Thompson, 20 pontinhos também, com 6 bolas triplas. E o Dewey, 11 pontinhos e 7 assistências. O Grimes ainda veio muito bem do banco com 17 pontos. Mas vou destacar aqui o Gafford, cara. 22 pontos, 12 rebotes, converteu todos os arremessos, além de fazer 4 bloqueios, tá? O Gafford, o nome do jogo. Mesmo tendo só no lado do Dallas, 2 caras pontuaram mais do que ele. No lado do Pelicans, 4 pontuaram mais que ele. Mas para mim o nome do jogo é o Gafford. Converteu todos os arremessos, 22 pontos, 12 rebotes, 4 bloqueios. Grande jogo do Gafford. O Clippers venceu do Spurs, 128 a 116. Olhando primeiro aqui o lado do Spurs, principal pontuador foi o Wembanyama, duplo-duplo com 23 pontos e 12 rebotes. Stephen Castle também fez 20, Devin Vassell 19, tá bom? Vindo do banco, ninguém chegou em 10 pontos. No lado do Clippers, o Norman Powell 27, Kawhi Leonard, grande jogo dele, finalmente um jogo passando dos 25 pontos depois dessa volta dele. 27 pontos para ele. Harden duplo-duplo, com 21 pontos e 11 assistências do Zubat. Que isso, o Wembanyama? Engoliram o Wembanyama. Pegou 12 rebotes, o Zubat fez 22, cara. O Zubat se impondo muito no jogo. 21 pontos e 22 rebotes, grande destaque para ele. E o Batum também passou dos 10 pontos, com isso vitória do Clippers. Vale destacar muito essa imposição do Zubat, tá bom? Minnesota venceu do Phoenix, tá bom? 121 a 113. Olhando o primeiro lado do Phoenix, principal pontuador, Kevin Durant. E aqui é o que acontece com o Milwaukee Bucks. É o que aconteceu com o Phoenix. Sobrecarregando as estrelas, faltou os coadjuvantes, tá bom? Então o Kevin Durant e o Devin Booker, somados, tem quase 60 pontos. O restante dos titulares somados não tem nem 15 direito. Então, assim, Kevin Durant e Devin Booker fazendo tudo, o restante dos titulares não acompanha. E o Tyus Jones está ali só para dar assistências e deu 3, né? Não fez nada. Vindo do banco, o Bradley Beal e o Grayson Allen contribuíram. O Bradley Beal, que é uma das estrelas desse time também, mas vindo do banco, o Grayson Allen é a mesma coisa. Os dois únicos que, além de Kevin Durant e Devin Booker, passaram dos 10 pontos. Olhando o lado do Minnesota agora, Anthony Edwards 33, Julius Randle 28, McDaniels 14. Mike Conley e o Gobert também não fizeram uma pontuação interessante. E aqui é o nome do jogo. O cara que mudou o padrão da partida é o Nickeil Alexander-Walker. 23 pontos, vindo muito bem do banco. Importantíssimo, matando 5 bolas triplas. Tá bom? Com isso, vitória do Minnesota. E agora a gente vai para o surpreendente triunfo do Golden State Warriors por 116 a 109 contra o Oklahoma. Principal pontuador, Andrew Wiggins. 27 pontos para ele. 5 bolas triplas. O Curry, 21 pontos também. 5 bolas triplas também. A taxa de conversão do Wiggins foi melhor que o Curry. Eu não imaginava falar isso nunca na minha vida, mas essa é a verdade. O Wiggins arremessou melhor que o Curry. Tá bom? O Gary Payton, 15 pontinhos e 9 rebotes, também contribuiu bastante. O Buddy Hield, 5 pontinhos. O Post, apenas 8 minutos em quadra, não fez nada. Zerado em todos os quesitos. E o Buddy Hield também abaixo, mas jogou só 15 minutos. Vindo do banco, Kevon Looney, 18 pontos, grande jogo dele. Só 3 rebotes, né? Os rebotes não se impôs. Mas
18 pontos, grande atuação. Podzinski, 11 pontinhos também. Schroeder, 9 pontinhos e 7 assistências. O Gui Santos pegou 7 rebotes, né? Importante nesse quesito, já que o Kevin Looney ficou abaixo nele. O Gui Santos, só depois do Gary Payton, foi o principal reboteiro do Warriors, né? Não contribuiu tanto em pontos dessa vez, mas em rebotes agregou bastante nessa energia defensiva dele, que é muito comentada. No lado do Oklahoma, e aqui a gente vê um porquê. Caralho! 52 pontos do Shai e mesmo assim perdeu. Tá maluco, cara. 52 pontos. 18 de lance livre. Caraca, cara. Mas o que eu ia comentar era os reação genuína, vocês viram, né? É, o que eu ia comentar é os rebotes do Hartenstein, cara. Aqui que ele se impôs, né? Do outro lado não teve ninguém que chegou perto. O Kevon Looney podia ser esse cara e pegou só 3, né? Mesmo assim, com o Hartenstein se impondo nos rebotes e o Shai com 52 pontos, não foi o suficiente para o Oklahoma. O Jalen Williams ainda fez 26, mas o restante dos titulares somados deu 10 pontos, cara, entre Dort, Hartenstein e Cason Wallace. Muito pouco, tá bom? O Hartenstein, 2 de 10 nos arremessos. O Dort, 2 de 8. Cason Wallace, 1 de 5. Então, assim, foi o que eu comentei agora há pouco no Fênix. Os principais se destacando, os coadjuvantes não agregando em nada, tá bom? O Hartenstein nos rebotes foi fundamental. Agora o Dort, muito mal, não matou nenhuma bola tripla, que é a principal característica dele. Kayson Wallace também não. A questão é que o Isaiah Joe contribuiu, né? 17 pontinhos com 5 bolas triplas. Mas com exceção a Shai com 50 pontos, Jalen Williams e rebotes Hartenstein, só o Isaiah Joe contribuiu alguma coisa. O resto do time em nada. E aí o Warriors nesse coletivo conseguiu é, vencer o jogo com o Wiggins sendo o seu principal pontuador, tá bom? Mas isso aqui é impressionante. O Shai fez 52 pontos e mesmo assim o Oklahoma perdeu. Justamente nisso de os outros titulares e até do banco só o Isaiah Joe contribuírem. Beleza? E é isso. Com isso deu pra gente passar por todos os jogos que tiveram ontem e nessa madrugada de ontem pra hoje, como foi esse Warriors e Oklahoma, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!